Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Closing aqui na BMC. Eu sou Carlo Cauti e como todas as tardes estamos ao vivo a partir das 4 horas em ponto para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. Hoje, quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023, Bolsa de Valores de São Paulo que volta a cair nesse momento, menos 0,18%, 113.986 pontos, 12,85 bilhões de reais é o volume financeiro da Bolsa neste pregão. Casas Bahia perde 3,33%, pior do dia. Copel também agora supera, perde 3,34%. Grupo Pão de Açúcar é a terceira pior do dia, com 3% no negativo. Por outro lado, PetroRecôncavo, 4,56% de alta. Gol, 4,31%. Petrobras sobe 3,33%, mas todas as petrolíferas estão subindo hoje. 3R Petróleo, PetroRio, todas mais de 2% de alta. Por quê? Porque temos uma forte alta do preço do petróleo nesta quarta-feira. O petróleo tipo Brent está subindo e muito, né? Está subindo mais de 2% lá na Bolsa de Londres. Vamos dar uma olhada ao petróleo Brent nesse momento lá em Londres, só para antecipar para vocês como está o mercado lá fora. Daqui a pouco o Maurílio vai mostrar para vocês o andamento de Wall Street, mas enquanto isso, o petróleo Brent sobe 2,12%, 94 dólares e 39 centavos lá na Bolsa de Londres. Vamos dar uma olhada como é que estão as cotações do dólar também, porque o dólar volta a subir e supera os R$5 e com força supera os R$5 porque sobe 1,26%, R$5,05. Petrobras então ganha 2,75%, R$34,38 para a ação preferencial da Petrobras. A Vale sobe também 0,09%, R$65,62 para a companhia mineradora. Mas o que está acontecendo? Por que a Vale está subindo? Antes de passar a palavra para o Maurílio, só dando uma olhada aqui na Vale, tivemos um minério de ferro que voltou a ganhar força lá na China. O minério de ferro que teve uma leve alta no final do pregão, graças à expectativa de que a China vai aumentar os seus investimentos públicos, os seus subsídios públicos, aliás, para o setor da construção civil. Os dados também vieram acima do esperado lá na China. Lucros industriais impulsionaram o mercado, números que vieram melhores do que as previsões, né? E o minério de ferro mais negociado para janeiro na Bolsa de Dalian subiu 0,59%, 115 dólares e 89 centavos por tonelada. Lá em Singapura, o minério de ferro referência para outubro subiu 0,82%, 115 dólares e 95 centavos por tonelada. Os dados do Escritório Nacional de Estatísticas da China mostraram que os lucros das empresas industriais em agosto subiram 17,2% em relação ao ano anterior, em comparação com o declínio de 6,7% em julho. O Banco Central da China disse que implementaria a política monetária de forma, abre aspas, precisa e vigorosa, fecha aspas, para apoiar a recuperação econômica. O principal ingrediente da fabricação do aço, então, recuperou parte das perdas que registrou, que amargou nas duas sessões anteriores, antes do feriado que está se aproximando lá na China. Lembrando que as bolsas na China estarão fechadas do dia 29 de setembro ao dia 7 de outubro para a tradicional semana de feriado lá na China. E agora vamos dar uma olhada nos mercados internacionais com a Bolsa de Valores, com as bolsas de valores lá em Wall Street. Maurílio, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Muito boa tarde para você e vamos que vamos com mais um Closing. É isso mesmo, Carlos. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Agora são 4 horas e 6 minutos da tarde e a gente tem aqui as cotações das bolsas de Nova York, Dow Jones operando numa ligeira queda, praticamente na estabilidade, mas a queda agora é de 0,07%. S&P 500 operando no verdinho, subindo 0,19%, agora quase 0,2%. E a Nasdaq também operando em alta, está melhor, 0,46%, uma reação até então que não constava no início do pregão, né? E agora
as 3 bolsas aí num processo de recuperação e perto do fechamento, já que a gente está acompanhando aqui até às 5 da tarde, a gente vai vendo se tem mais alguma variação nas bolsas internacionais, viu, Carlos? Perfeito. Agora, vamos dar uma olhada no que está acontecendo lá em Brasília, porque o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, falou nesta quarta-feira na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados e ele foi em uma sessão, em uma audiência pública com os deputados, onde foi atacado, foi criticado, mas ele se saiu muito bem, disse que ele foi lá para discutir os temas do Brasil, as coisas boas que o BC, né, que o Banco Central do Brasil está fazendo pela população, e também, segundo o Campos Neto, ele foi para comemorar junto com os deputados aquilo que está acontecendo. Campos Neto salientou que o Brasil está tendo um crescimento revisado para cima, um desemprego revisado para baixo e o Banco Central está conseguindo trazer a inflação para a meta. Segundo ele, o Brasil deveria estar comemorando em vez de ficar discutindo esses temas. Mesmo assim, o presidente do Banco Central salientou que não tem nenhum problema em discutir nenhum tema e quando foi questionado sobre se ele possui fundos exclusivos fora do país, aos offshores, ele disse que tudo estava declarado no site do Senado no primeiro dia em que ele entrou para o governo do então presidente Jair Bolsonaro. Campos Neto salientou que ele tem 3 irmãos que têm cidadania americana e que moram nos Estados Unidos e não sabia se em algum momento ele iria morar no Brasil ou nos Estados Unidos. Ele disse que já mostrou todos os documentos necessários, algo que já foi analisado pelo STF, e, por sinal, disse que ele está trabalhando junto com a diretoria do Banco Central. Lembramos que o Banco Central tem uma diretoria que é um órgão colegial, composto por 9 diretores, e o presidente apenas um dos diretores que tem voto exatamente igual a todos os outros. Campos Neto, por sinal, salientou que ele acredita na autonomia do Banco Central e em um Brasil melhor também, e salientou a necessidade de sair desta briga de polarização e falar de fato o que interessa para a vida das pessoas, que é como o Brasil vai voltar a crescer e a gerar emprego. Campos Neto também falou que vai aumentar a fiscalização no caso das criptomoedas. Segundo ele, há casos de criptoativos que foram importados e utilizados no Brasil de forma ilegal. Então, Campos Neto salientou a necessidade de uma maior regulação, mas a gente vai voltar ao longo do nosso closing a falar sobre esta sessão de perguntas e respostas, essa audiência pública do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Legal, Carlos. E ainda sobre esse assunto, foi uma sessão que começou amistosa, mas teve assim alguns momentos de certa tensão no ar, né? Principalmente quando o Roberto Campos Neto foi perguntado por alguns deputados sobre essa offshores. E aí veio a turma do deixa disso, né? Enquanto de um lado parte dos deputados queriam saber mais detalhes sobre isso, outros falavam que Roberto Campos Neto estava ali por uma questão técnica, para esclarecer questões técnicas relativas à economia, relativa ao crescimento, relativa às taxas de juros, e não necessariamente para entrar em fatos políticos. Por isso, até em algum momento, o Roberto Campos Neto teve que ser muito diplomata, né? Teve que acionar ali a diplomacia, foi muito educado com todos, tentou responder a todas as perguntas e também tentou tirar o foco dessa questão das offshores. Ele também chegou a relatar que não é filiado a nenhum partido, não é candidato, nunca será, e diz que quando terminar o mandato no Banco Central vai voltar para o setor privado. Sobre essa regulação das criptomoedas, ele fala que o Banco Central está tentando apertar a regulação para que as corretoras sejam fiscalizadas para ver se a moeda de fato tem lastro, e afirma que vai aumentar a fiscalização. Então, começou de manhã, essa sessão durou quase a manhã toda, terminou, já era mais de 2 horas da tarde. Os deputados fizeram perguntas, fizeram análises, né?
E aí fica aquela briga política, cada um puxando para o seu eleitorado, puxando para o seu campo de atuação, tentando ali pegar alguma informação e também tentando chamar a atenção, já que os olhos estavam voltados justamente para essa participação na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, né, Carlos? Pois é, né? E o presidente do Banco Central também falou sobre a questão de taxar os, abre aspas, super ricos, né? Ele respondeu a provocações dos parlamentares nesta quarta-feira e sobre a taxação dos chamados super ricos, Campos Neto disse ser a favor da medida. Ele disse, abre aspas, sou a favor da arrecadação do fundo exclusivo, sou a favor da arrecadação do offshore. Aliás, diga-se de passagem, no governo anterior tinha um projeto de offshore que a gente quis fazer, fecha aspas. Ele lembrou que no governo anterior havia a possibilidade, o projeto de realizar uma taxação das offshore e o próprio presidente do Banco Central considerava que a alíquota tinha que ser mais alta do que os fundos normais. Ele disse que a alíquota deveria ser 10%, porque, segundo ele, abre aspas, era razoável, fecha aspas. Campos Neto salientou que os 6% previstos pela atual legislação é um patamar baixo. Ele quis deixar a sua opinião, complementando que há uma preocupação com a erosão da base de arrecadação do governo federal. Agora, sobre as provocações que vieram do deputado federal Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, Campos Neto disse que a questão da própria offshore que ele tem, né, declarada, algo que já foi resolvido em todas as instâncias. Sobre a questão de ele ter um fundo exclusivo, ele não quis responder e também ele negou ter consultado o chairman do BTG Pactual, André Esteves, sobre qual deveria ser o nível de juros para a economia brasileira. Segundo Campos Neto, a prática era ligar para alguns bancos para questionar sobre a saída de poupança que pudesse gerar instabilidade no sistema financeiro. Ele então esclareceu que não consultou o chairman do BTG Pactual e negou o vazamento de informações para grupo de empresários daquela associação chamada Esfera Brasil. Então, ele negou qualquer tipo de irregularidade e salientou, então, a completa transparência da sua atuação frente ao Banco Central do Brasil. E ele também, né, falou sobre essa questão durante a audiência da Câmara, que não vai ser candidato a cargo político, como a gente já antecipou aqui no início do programa. Falou que vai acabando o mandato, vai voltar ao mundo privado. Não, entre aspas, ele disse, não sou candidato a nada e não serei. No fim do meu mandato, voltarei ao mundo privado. Isso tudo é para tirar qualquer tipo de especulação sobre as decisões que têm sido tomadas, principalmente em relação a taxas de juros. Mas ele deixou claro também que ele é apenas um voto nessa decisão das taxas de juros e que ele não tem esse poder todo de decisão. Disse que é a favor de incluir no projeto de autonomia do Banco Central que o presidente não ocupasse cargo político por 2 anos. Esse é um pedido antigo do mercado como um todo. O Banco Central, que é autônomo, toma suas decisões sem ter que justificar o lado político, simplesmente analisando do ponto de vista técnico, e ele voltou a ressaltar a importância sobre essa autonomia e que isso é saudável para o país. Ainda sobre o regime de metas para a inflação, disse que é a favor de que o presidente do Banco Central não tenha voto no Conselho Monetário Nacional. Na opinião dele, diz que o Banco Central nem deveria votar nessa meta, mas que a regra é essa, então que tem que se jogar dessa forma. Ele afirma também que gostaria de ter os juros mais baixos possíveis, que o Banco Central não faz dívidas, mas quem faz é o governo. Pois é, né? Pois não, cara. Vai lá, Maria, desculpa. Ele ressaltou também que deveria ser debatido o que vai acontecer se essa dívida pública caísse e disse também que os juros seriam menores. Ele destacou que melhorias estruturais na economia geram queda do juro neutro, que é aquele que nem acelera nem desacelera a economia. A estimativa do Banco Central atualmente é de 4,5% e a do mercado é de 5,5%, ou seja, o Banco Central ainda numa estimativa um pouco mais conservadora. Mas ponderações interessantes, né, Carlos? Justamente intensificando e ressaltando o tempo todo que ele não é um político, que ele não tá aí para isso, ele está ali para analisar tudo
tecnicamente e de olho com tendências, com o mercado, de olho no exterior e de olho na Bolsa aqui do Brasil também. Pois é, né? E agora falando um pouco de Bolsa, Maurílio, os analistas da XP elevaram o preço-alvo para as ações do Banco Itaú para o ano de 2024 e o preço-alvo então passou para R$ 35,00 por papel. Isso significa que a ação pode disparar cerca de 31,5% até o ano que vem, considerando a cotação do último fechamento. A XP afirmou que apesar de terem batido o desempenho do Ibovespa em 2023 e avançado 13% neste ano, as ações do Itaú ainda estão baratas. Na visão da corretora, o Itaú é um banco premium com valuation descontado, e isso é um dos motivos para ser o banco preferido da corretora nesse momento. Os analistas da XP também consideram que o Itaú conseguiu deixar o pior para trás, ajudado pela melhora do cenário macroeconômico e pela retomada de atividades mais intensas no mercado de capitais brasileiro. E o BTG mantém recomendação de compra para a CCR com preço-alvo a R$ 19,00. Os investidores devem ficar atentos às novas oportunidades de crescimento que a CCR pode apresentar durante evento para investidores nessa quinta-feira, em especial as relacionadas aos leilões de concessão futuros. E o caso do suposto vazamento de dados do balanço da Natura vai custar R$ 400 mil para Viviane Berrar de Castro, ex-diretora da empresa de cosméticos. A diretora era responsável pela área de relações com os investidores na época do incidente e ela aceitou pagar o valor para encerrar um processo aberto pela Comissão de Valores Mobiliários. O episódio do vazamento aconteceu em abril do ano passado, quando a Natura conduziu reuniões com alguns analistas. O objetivo era, abre aspas, alinhar as expectativas em relação aos resultados trimestrais que saíram apenas no mês seguinte. O problema é que após o contato da empresa com o grupo seleto, de pessoas, as ações da Natura chegaram a desabar 15% na Bolsa Brasileira, na B3, em relação a alguns números que a companhia teria divulgado nessas reuniões, acabou sendo divulgado pela imprensa naquele momento. Questionada pela CVM, a empresa decidiu publicar uma prévia dos resultados e os dados de fato eram similares ao que circulavam no mercado e confirmaram que o trimestre teria sido um trimestre ruim para a Natura. Viviane Castro deixou a Natura pouco mais de um mês após o episódio, mas não se livrou do questionamento da CVM. Ao apresentar a proposta de acordo, a ex-diretora reconheceu os encontros reservados com analistas, mas alegou que com a divulgação da prévia do balanço ao mercado, houve uma cessação imediata dos atos considerados ilícitos. Só que no entendimento da CVM, que lembramos é a responsável para a regulamentação do mercado financeiro no Brasil, as informações deveriam sair, abre aspas, prévia ou concomitantemente à sua concessão a um grupo restrito de profissionais do mercado. Agora, vamos ver o que vai acontecer com a Natura, mas de fato, segundo a ex-diretora, isso não gerou vantagem ilícita ou indevida com esse procedimento. A Natura também recebeu o questionamento da CVM no processo e alegou que não concedeu nenhuma informação confidencial a analistas. O faturamento líquido do setor de máquinas e equipamentos cresceu 18% em agosto, na comparação com julho, segundo a Abimac. Na comparação com agosto do ano passado, houve recuo de 4,4% no acumulado de janeiro a agosto. O faturamento caiu, no acumulado de janeiro a agosto, o faturamento do setor caiu 8,5% e no acumulado de 12 meses, a queda foi de 8,2%. O consumo aparente avançou 15% em agosto sobre julho e caiu 5% na comparação anual. O consumo aparente de bens industriais é definido como a parcela da produção industrial doméstica destinada ao mercado interno, acrescida das importações. Agora são 4 horas e 20 minutos, horário de Brasília, está chegando a hora do fechamento do mercado. Daqui a pouco a gente volta com os nossos entrevistados, com análise, tem muito mais para você aqui no Closing. E é claro, o fechamento do mercado e os índices mais importantes. Um intervalo rapidinho, a gente volta já.
BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. A gente volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora, nesse momento, 4 horas e 23 minutos. Bolsa de Valores que continua em queda, 0,06%. Casas Bahia, pior do dia, menos 3,33%. Grupo Pão de Açúcar é a segunda pior do dia, menos 3,28%. E Redditor, menos 3,17%. Petro Recôncavo, por outro lado, a melhor do dia, 5,18%. Petrobras, 3,44%. E Gol, 5,07%. de alta. Volume financeiro, 13,88 bilhões de reais na Bolsa negociados até o momento. Então temos ainda 36 minutos de negociação até o fechamento às 17 horas. Mas vamos chamar o nosso primeiro convidado de hoje, o Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. Muito boa tarde, Gustavo. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Obrigado pelo convite, muito bom voltar a falar com a BMC. Gustavo, vamos lá. Bolsa de Valores sofrendo nesses últimos dias de setembro. Temos uma queda violenta das cotações do Ibovespa. Qual que é a razão, na sua opinião, desta perda, dessa redução da força do Ibovespa, desse enfraquecimento do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo? Conjuntura internacional, medo, risco fiscal que está amedrontando os mercados, problemas internacionais, como, por exemplo, lá na China, com a crise imobiliária, juros nos Estados Unidos subindo, conjuntura, então, que está se tornando cada vez mais complicada, ou é alguma outra coisa que a gente não está vendo? Perdão. Bom, é uma soma de fatores, né? Acho que você conseguiu pontuar bem cada um. E não só a Bolsa, né? A gente olhar a cotação do câmbio, a gente vê o câmbio hoje, fazia bom tempo que eu não vi o câmbio acima aí de R$5. E eu acho que tem uma série de pontos que a gente poderia conversar, e eu acho que um dos principais é a incerteza ainda com relação à taxa de juros norte-americana. Se a gente pegar ali desde a reunião do FONC, que ocorreu alguns dias atrás, aquela projeção dos membros do comitê
que talvez teremos um possível novo aumento da taxa de juros até o final do ano, e isso gerou um certo estresse no mercado. Perdão. E ainda se discute até onde essa taxa de juros pode chegar. Isso gerou certa volatilidade. Mais recentemente, também lá nos Estados Unidos, o episódio que a gente está acompanhando de perto por aqui sobre o shutdown que pode ocorrer nos Estados Unidos, está tramitando agora no Congresso projetos de lei para tentar postergar problemas que podem ter por lá. Então, isso tem gerado e estressado a curva norte-americana, que acaba refletindo nos mercados como um todo. A gente pode parar por aqui ou a gente pode olhar também mais para o Brasil, que vem um pouco aí da questão... Vamos lá. Podemos seguir, né? Manda ver com o Brasil. Você estava continuando. Por favor, pode continuar. Claro. E com o Brasil, tem umas questões ainda em relação à parte fiscal que eu acho que isso não é de hoje, mas vem afetando um pouco a performance da Bold. A gente não tem uma performance mais positiva. A gente está ainda estagnado entre 115 mil pontos, que é a possibilidade ou não de executar e cumprir com as metas do novo arcabouço fiscal. A questão fiscal ainda continua sendo o principal calcanhar de Aquiles do governo, e aí a gente tem dúvidas em relação se vai cumprir a meta ou não. Aqui a gente enxerga que o governo não deve conseguir. Teremos um déficit de aproximadamente 1% do PIB no ano que vem, 0,8, entre 1 e 0,8 estamos calculando, mas de fato é um trabalho bastante difícil. Conjunto a isso, a gente vê alguns ruídos políticos de articulação. O governo aí, saiu notícias hoje que Lira teve uma travada na agenda, e quanto mais travar a agenda no Congresso, que o governo depende para poder aprovar medidas de elevar a arrecadação, tira o ânimo ainda da Bolsa de Valores. Pois é, né? Mas só para a gente também terminar esse assunto, hoje a gente está vendo ações do setor de varejo, especialmente, caindo de forma violenta. Tem a Via Varejo, né? Tem a Via Varejo, agora a Casas Bahia, temos o Grupo Pão de Açúcar. Quanto você acha que impacta nesse andamento do mercado hoje a questão dos juros que continuam elevados, mesmo sem tendência de queda, o endividamento das famílias sempre muito elevado, a questão também da inadimplência muito alta? Quanto que isso impacta ou quanto são questões pontuais das empresas? Porque o endividamento do Grupo Pão de Açúcar, da Casas Bahia, né, do Grupo Via, é muito elevado, uma empresa muito alavancada. O Grupo Pão de Açúcar também tem problemas internos, por exemplo, na questão da saída do Casino, entre outras coisas. Então, quanto é por causa da empresa por si só e quanto é por causa da conjuntura que afeta todo o setor de varejo? A gente nota, acho que divide em dois pontos, né? A gente nota, primeiramente, que a economia brasileira tem mostrado mais resiliência do que esperado, tá? Isso é olhando um pouco para trás, mercado de trabalho, serviços, renda disponível. Até o Banco Central, no seu comunicado, mostrou, sinalizou, olha, a economia veio melhor do que esperado. E assim como o Banco Central, eu acho que ele espera duas questões importantes, que o mercado de crédito, dado a alta de juros, comece a desacelerar e vem desacelerando, e aí isso vem afetando e vai continuar afetando as empresas, as famílias, o nível de endividamento. A gente não pode negar que a família brasileira é bastante endividada, isso, os juros altos continua e deve continuar impactando, porque é um próprio da política monetária bastante restritiva. E assim como a gente espera, o Banco Central notou isso na sua ata, é uma desaceleração da atividade econômica para os próximos meses, até o final do ano. A gente espera aquela pujança que a gente viu no primeiro trimestre com o agro, ou até com serviços nos últimos meses, tende a desacelerar. E o mercado de crédito ainda está sendo afetado pelos juros altos e as famílias também com alto nível de endividamento. Agora, Sung, por outro lado, só para terminar a questão do mercado, depois eu queria voltar a falar com você sobre a questão macroeconômica lá nos Estados Unidos, porque temos hoje, entre as maiores altas do dia, as empresas petrolíferas, né? Isso, evidentemente, porque o petróleo lá em Londres está subindo a todo vapor, indo em direção nos $100 por barril, e as empresas petrolíferas, obviamente, sentem isso diretamente em seus balanços, especialmente a Petrobras, que é uma grande exportadora de petróleo para a China, mas as outras, também a PetroRecôncavo, a PetroRio, entre outras. Agora, o que você acha que pode acontecer com o petróleo tão alto em relação ao balanço das empresas
considerando que o governo gostaria muito de manter os preços internos mais baixos do que as cotações internacionais. Muitas vezes, quando o petróleo subia, as ações da Petrobras caíam, porque o mercado se assustava com as possíveis atuações do governo para reprimir artificialmente os preços. Você acha que essa é uma hipótese que pode voltar a ocorrer, ou hoje temos anticorpos dentro do Estatuto da Empresa, na lei das estatais, e na opinião pública também, que impedem que o balanço da Petrobras seja afetado dessa forma? Bom, só para colocar o pessoal na mesma página, né, essa alta relevante dos preços recentes vai muito por conta de uma restrição de oferta. A Arábia Saudita e até a Rússia, em menor grau, anunciou em agosto e setembro que vão continuar com cortes na sua produção. Isso veio estressando o mercado de petróleo recentemente, que impacta positivamente o setor e as empresas. Em relação à questão dos combustíveis, a minha perspectiva, olhando os últimos eventos que ocorreram, eu acredito que a gente deve ter um novo reajuste dos preços da Petrobras até o final do ano. Isso não deve trazer grandes impactos para a inflação, mas de qualquer forma, olhando os últimos eventos e até os últimos ajustes que a gente teve, agora a gente está com preços defasados e com o preço do petróleo subindo da forma que está, eu acredito que possíveis políticas que vimos no passado prejudicaram a empresa não devem ocorrer daquela mesma magnitude, mas eu vejo que está bem provável que teremos mais um reajuste aí nos combustíveis até o final do ano. Agora, questões de balanço, qual é o impacto mais positivo ou negativo um de outro, eu acho que a gente tem que esperar para ver qual o tamanho do reajuste que vai ocorrer sobre os combustíveis. E sempre pegando esse gancho dos combustíveis, combustível mais alto significa inflação mais alta, né? Especialmente em países como o Brasil, onde a malha logística é essencialmente uma malha terrestre, uma malha rodoviária. Quanto que você acha que isso vai impactar? O próprio Campos Neto falou isso hoje na audiência pública lá em Brasília. Quanto que você acha que a alta do petróleo vai impactar os combustíveis e quanto você acha que isso vai significar uma redução do percurso de corte dos juros por parte do Banco Central no Brasil e um eventual aumento ulterior de juros nos Estados Unidos, para pegar já o gancho com a economia americana, porque depois eu quero te perguntar sobre isso. Bom, cálculos feitos na literatura, economistas mostram que um aumento de 1% na gasolina impacta sobre o índice IPCA em 0,05 pontos percentuais. Tá? Ou seja, aumento de 5% na gasolina tem um impacto de 0,25 pontos percentuais sobre o IPCA. Só que quando a gente decompõe o IPCA que a gente está vendo recentemente, a gente vê que preços administrados têm puxado principalmente a dinâmica do IPCA. Enquanto os preços livres, que representam mais de 70% do peso do índice, veio uma deflação até na variação mensal. Então, quando a gente olha a composição, o Banco Central está mais olhando o preço de serviços, serviços subjacentes, os núcleos, e está com uma trajetória ainda benigna. É claro que se houver grandes reajustes, grandes impactos sobre a gasolina e o IPCA respectivamente, a gente pode ter um choque um pouco mais elevado. E aí o Banco Central pode olhar isso e, dependendo da magnitude que ocorrer no balanço de riscos, como ele até citou no comunicado e na ata, eu acho que ele pode ter ainda um pouco mais de cautela. Eu acho que não deve alterar a trajetória da política monetária atual. O Banco Central deve continuar cortando 0,5 nas próximas reuniões, como bem trouxe, mas se o choque for muito grande, que afete o balanço de riscos da autoridade monetária, eu acho que ele pode até segurar um pouco mais esses cortes. Tá? Mas, ao meu ver, por enquanto, esse impacto da gasolina não está afetando o meu cenário de inflação e nem de juros no momento. Olhando agora lá fora, né, até lembrando, o petróleo subindo afeta não só o Brasil, afeta a Europa, afeta os Estados Unidos, e eles estão num processo de alta de juros na Europa e até estabilidade, com uma possível alta nos Estados Unidos. Ao meu ver, mesmo com esse choque que possa existir sobre os combustíveis, eles não devem ter grandes alterações no plano de voo. Ao meu ver, o que pode ocorrer é eles manterem as taxas no pico por mais tempo. Eu não vejo que hajam possíveis novos aumentos excessivos diante aí de um problema que haja na gasolina.
Último ponto, Gustavo, queria te perguntar sobre a questão, você falou justamente do andamento dos juros e dos efeitos macroeconômicos. Na China, a gente está tendo um efeito macroeconômico adverso por causa de uma crise sistêmica de um segmento inteiro, de um setor, que é o setor da construção civil. O que você acha? O que vai acontecer na economia chinesa? Como isso vai impactar o Brasil? Porque o mercado está dividido entre quem acha que os chineses vão atuar para salvar as construtoras, vão atuar com incentivos, com estímulos, e o mercado vai ter um soft landing, eventualmente uma reduzida importância do setor imobiliário na economia chinesa, de 40% a 50% que é hoje, entre tudo, para um valor menor. Esse gigantismo no setor imobiliário vai diminuir. Por outro lado, tem muita gente que acha que, mesmo querendo, a China não tem como fazer isso. E, obviamente, nós aqui no Brasil somos diretamente impactados por aquilo que acontece na China, por causa da Vale e da exportação do minério de ferro, mas também do petróleo, da Petrobras e de outras commodities. Qual a sua opinião? Qual o futuro da economia chinesa nos próximos meses e anos por causa dessa crise econômica que está enfrentando? Eu acho que a China ela vai conseguir, pelo menos esse ano, cumprir com a meta de crescer em torno de 5%. A gente tem que acompanhar de perto esse risco no setor imobiliário, até teve notícias recentes com a Evergrande, mas eu acho que o risco não deve ser tão grande assim para gerar uma crise sistêmica na China. Eu acho que o governo deverá socorrer ou até segurar o sistema para que não haja grandes choques. O governo chinês vem diminuindo os juros e dando incentivos para a economia, principalmente na parte de consumo interno, para tentar reaquecer após ficar fechada para o controle aí da pandemia. E se a gente olhar, por exemplo, a produção de aço lá, recentemente houve uma desaceleração, mas continua com níveis ainda bastante significativos, o que ajudou até a nossa exportação brasileira de minério, tá? Então eu vejo que a China ela dá sinais de uma certa desaceleração, mas deve continuar crescendo sim, e o Brasil ainda vai ser se beneficiar desse movimento. É claro que se a gente continuar vendo um desenrolar, uma evolução ruim de uma crise imobiliária mais sistêmica, é claro que o governo chinês vai ter que entrar, vai ter que intervir e possa gerar uma crise de confiança aí nos mercados e afetar o Brasil negativamente. Mas esse não é o meu cenário básico. O cenário básico, por enquanto, é de um crescimento da China com uma recuperação e o Brasil se beneficiando e eles ficando de olho sobre o mercado imobiliário com possíveis medidas para incentivar aquele mercado. Perfeito. Último ponto, Europa está em recessão, a Alemanha também, primeira economia europeia, está em recessão complicada. Sua opinião sobre os efeitos macroeconômicos da crise da Europa na economia mundial e os efeitos aqui no Brasil? Bom, ali eu sempre falo que a Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, tem um dos trabalhos mais difíceis do mundo. Com uma taxa de juros, ela tem que controlar mais de 12, 15 países, né? E aí os juros têm que estar subindo lá, porque ainda a inflação, apesar de uma desaceleração, ainda dá trabalho. O combate lá tem que continuar, os juros têm que continuar subindo, até manter nesse patamar por bem mais tempo, e automaticamente quem vai sofrer a atividade econômica, como você bem falou, Carlos, a Alemanha já dá bons sinais aí de uma desaceleração, índice de confiança caindo. E a Europa é uma grande economia, e se o mundo, a China e a Europa crescerem menos, o mundo tende a crescer menos e o Brasil ser impactado. Mas, de qualquer forma, os juros e a inflação tendem a trazer melhores resultados na Europa para os próximos meses e até em 2024, tá? E o mercado vai ficar de olho, acompanhando de perto, mas eu acho que tem um efeito mais secundário em relação aos Estados Unidos, que é a curva de juros por lá, e a China, com até onde ela pode crescer. E isso eu acho que tem mais efeitos sobre o Brasil do que a dinâmica na zona do euro ou na Europa como um todo. Perfeito. Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, muito obrigado por sua participação. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Até a próxima, Gustavo. Eu que agradeço e até a próxima. Até mais.
E são 4 horas e 40 minutos. Deixa eu ver se já temos aqui conosco o nosso segundo convidado de hoje. Se temos o Flávio Conde ou se já temos o Glauco Cavalcante. Deixa eu ver quem está conosco agora. Conosco, peço para a nossa produção se temos o Glauco ou o Flávio. Não, então daqui a pouquinho então chegamos com eles. Enquanto isso, vamos dar uma olhada nas notícias que estão chegando. Porque hoje em São Paulo um evento sobre renda variável reuniu especialistas e investidores. Entre os assuntos debatidos, há alternativas de alocação e perspectivas para algumas categorias de ativos. Quem esteve lá foi o Gabriel Monteiro, que traz agora mais detalhes para a gente. Boa tarde, Gabriel. Quais foram as novidades desse evento? BMC News acompanha o Investor Experience, um evento que está aqui para, claro, promover a renda variável no mercado brasileiro. Agora que a taxa de juros deu uma empenadinha para baixo, não dá para falar que estamos totalmente seguros, mas 2 cortes consecutivos pelo Copom já dão uma animada no investidor que busca alternativas na renda variável. E esse evento aqui é totalmente focado nisso, renda variável. E um dos temas da renda variável, um dos ativos que estão nesta renda variável são os fundos imobiliários. Muita gente acha que não, mas sim, fundos imobiliários são classificados aí como uma renda variável. E eu estou aqui com o especialista Rodrigo Coelho, sócio da 20 Partners. Muito obrigado pela participação aqui na nossa programação. O tema discutido no painel foi a alocação, principalmente agora que a taxa de juros começou a cair e tem perspectivas para cair mais no futuro. Vocês identificam algum segmento dentro dos fundos imobiliários que se destaca neste momento, alguma oportunidade que o investidor possa talvez ficar um pouco mais atento? Perfeito. Assim, eu acho que no geral, o momento ele é muito oportuno para o investimento de fundo imobiliário, porque a gente está no início de um ciclo de queda de juros. Apesar de a gente ter tido 2 quedas agora já concretizadas, a expectativa é que você continue nesse ciclo de juros aí provavelmente até os próximos 12 meses, onde o Brasil deve estabilizar numa taxa de juros bem abaixo do que a gente está hoje. E o segmento imobiliário ele acaba sendo muito correlacionado com a taxa de juros. Quanto menor a taxa de juros, mais os ativos se valorizam. Dentro dos ativos imobiliários, você tem segmentos que estão se destacando, né? Que aí acabam amplificando ainda um pouco essa valorização que deve vir através da queda de juros. Entre eles, eu citaria os fundos de shoppings. Os shopping centers, em geral, no Brasil, estão performando muito bem. A gente vem de um momento de recuperação pós-pandemia, onde os shoppings passaram a performar um crescimento bastante expressivo e ainda continuam, mesmo depois de 2022, a gente já ter superado níveis de pré-pandemia, os shoppings continuam crescendo 2 dígitos em termos de percentual de valorização dos seus imóveis. E isso acaba se refletindo também na valorização dos próprios ativos e na cota dos fundos imobiliários de shoppings desse segmento. Perfeito. Para quem está um pouco receoso, não tem acesso fácil a esses dados, lembrando, se você quiser ter um panorama um pouco mais geral, tem companhias do setor de shoppings que têm capital listado na Bolsa de Valores, então você pode entrar nos resultados trimestrais e ver o resultado dessas companhias. E, claro, nos próprios fundos imobiliários também tem um relatório dos próprios ativos, né? Então, para quem quer ver esse crescimento na prática, tem todos os números disponíveis, né? Sem dúvida. Isso você consegue, até eu diria que nos relatórios gerenciais dos fundos imobiliários, informação até mais detalhada, com um grau de granularidade ainda maior e uma periodicidade mais frequente, porque os fundos imobiliários divulgam mensalmente os relatórios gerenciais e ali você consegue ver como é que estão se comportando. Então, vou dar o exemplo do VISC, que é o fundo de shoppings aqui da 20. A gente está hoje crescendo mais de 15% o resultado contra o ano de 2022. Então você consegue ver isso, que é o NOI, é o resultado operacional líquido dos ativos. É o que vai efetivamente trazer desde o aluguel dos shoppings para o investidor daquela receita que você está extraindo dentro dos shoppings. Então essa métrica, por exemplo, é muito importante, você consegue ver como é que está a dinâmica do segmento através dos relatórios gerenciais, que são muito ricos hoje em dia, com bastante informação. Perfeito, nós sabemos que tem fundos e fundos, shoppings e shoppings. Acho que shopping realmente é um ativo interessante, que atrai muitos investidores, mas é difícil de administrar, tem questão de localidade, tem questão ali do mix de lojas, como é composta toda a estrutura deste ativo imobiliário, que é um ativo imobiliário, além de tudo. Como que vocês interpretam este tipo de risco? Quanto maior a diversificação, melhor? Vocês apostam na diversificação, apostam apenas em ativos selecionados? Qual que é a estratégia do 20 para este momento? A 20 tem uma estratégia que ela é de diversificação, tá? Inclusive não só geográfica, a gente tem participação nas 5 regiões do Brasil, são 20 shoppings hoje no portfólio do fundo, mas também por administradora, que é justamente
basicamente quem faz esse papel da administração do ativo no local, mas também em relação ao percentual de participação que você tem em cada um desses ativos, se é controle, se são participações minoritárias, e também no público-alvo do shopping. Você tem shoppings mais voltados para público A, mais voltados para público B, o B e C, então a gente tenta buscar uma participação diversificada. Mas uma coisa interessante do segmento de shoppings é que cada shopping ele já é muito diversificado a sua base de receita. Quando você olha individualmente um locatário de um shopping, ele não costuma representar mais do que 2% do resultado daquele ativo. Então, se aquele resultado, aquele lojista não estiver performando bem, isso não te impacta de uma forma tão relevante. Quando você vai para outros segmentos, né, eventualmente laje corporativa, logística, ela tem um grau de concentração maior em locatários. Então, se você tiver alguma dificuldade com um locatário específico, o impacto sobre o ativo é muito maior do que no segmento de shoppings. Então, quando você tem 20 shoppings diversificados regionalmente, por administradora e etc., você tem um grau de proteção muito maior. Inclusive, durante a pandemia, a gente pôde ver isso, né? Regiões que estavam fechadas para shopping, regiões que já estavam abertas, e o portfólio do fundo teve uma performance muito interessante nesse momento. São alguns dos temas que foram discutidos aqui no painel, tem muito mais coisa, foi 1 hora de conversa, então acho que discutiram bastante o setor de fundos imobiliários, esse segmento, essa classificação, essa categoria de ativos, e também, claro, perspectivas, oportunidades para você que quer acompanhar esse tipo de evento. Infelizmente, não terá transmissão posterior, não será gravado, mas claro, você pode acompanhar aí a própria EQI e a BMC News, que a gente está sempre por aqui trazendo os principais destaques dos eventos promovidos por eles. É isso, e o Gabriel volta daqui a pouquinho com mais um destaque desse evento. Agora são 4 da tarde, mais 47 minutinhos, horário de Brasília. Faltam aí mais 13 minutinhos ainda de mercado aberto, Bolsa de Valores. A gente está acompanhando o fechamento do mercado e vai trazer todos os detalhes para você durante essa edição do Closing. A gente vai falar agora um pouco do setor de siderurgia, porque o empresário Jorge Gerdau disse que está extremamente preocupado com a crescente oferta de aço chinês no mercado brasileiro. Uma declaração parecida já tinha sido dada ontem pelo presidente do Conselho de Aço Brasil, que é a Associação de Siderúrgicas Brasileiras, o Jefferson de Paula. Ele também é presidente da ArcelorMittal Brasil. O Gerdau indicou que pode haver uma redução expressiva nas taxas de operação do setor se nenhuma medida para conter o avanço das importações for adotada. Os representantes do setor afirmam ainda que as concorrentes chinesas e as russas colocam produtos com preços subsidiados, enquanto a capacidade ociosa das siderúrgicas brasileiras está em 40%. Nos dados mais recentes da associação, a importação brasileira de aço de janeiro a agosto cresceu quase 50%. Para tentar conter esse movimento, o setor levou ao governo federal um pedido de elevação da alíquota em caráter emergencial, mas ainda não teve resposta, ainda não teve sucesso esse pedido. Setores consumidores de aço alegam que a indústria quer usar o aumento de impostos justamente para elevar os preços de seus produtos. Agora a gente pode aproveitar, né, Carlos, para ver como que isso está repercutindo no mercado, né, no setor de siderúrgicas e mineração, já que esse é um evento que está acontecendo da Aço Brasil, então o foco está muito nessa questão e nessa cobrança exatamente desses empresários por parte do governo de um pouco mais de incentivo e também de criar uma barreira aí para tentar reduzir a importação de aço. Como que o mercado está recebendo essa notícia perto aí do fechamento, agora faltando 10 para 5? Pois é, né, Maurílio? O mercado está recebendo isso de forma bastante negativa, porque temos a Companhia Siderúrgica Nacional que está caindo 0,58% nesse momento, R$ 11,94 para a Companhia Siderúrgica Nacional. A Gerdau, por sua vez, ela está subindo, né? Teve um dia bastante conturbado, alta de 0,04%. Então, está no 0 a 0, basicamente, R$ 24,44 é o andamento da Gerdau. A Vale cai 0,24%, R$ 65,40. O andamento da mineradora, da maior mineradora brasileira, que teve um dia de alta, mas acabou perdendo força, perdendo fôlego no final do pregão. Então, temos Companhia Siderúrgica Nacional, Gerdau e
Vale em queda. A única que sobe é a Companhia Siderúrgica Nacional Mineração, 0,88%. Vamos dar uma olhada como é que está o mercado nesse momento, quase 5 horas, e a Bolsa de Valores de São Paulo continua em território negativo, menos 0,19%, 113.978 pontos. Casas Bahia perde 6,67%, Cosan perde 3,24%, Grupo Pão de Açúcar 3,28%, Gol 7,52% de alta, PetroRecôncavo sobe 4,56%, CVC 3,75%, volume financeiro 15,99 bilhões de reais. O dólar, vamos dar uma olhada no dólar antes, né, de um rápido intervalo. O dólar, por sua vez, ele está subindo 1,32%, R$ 5,05. Temos a Vale, então, que está fechando em queda, 0,21% agora. Petróleo sobe forte, 2,13%, 94 dólares e 38 centavos, o petróleo Brent listado lá em Londres. A Bolsa Americana agora está dando uma reviravolta, porque se durante o dia o S&P 500, o Nasdaq e o Dow Jones estavam operando no vermelho, agora estão voltando, alguns pelo menos indicadores, para o território positivo. Nasdaq sobe 0,23%, o S&P 500 está no 0 a 0, mas está dando sinais positivos, 0,01% de alta. O Dow Jones continua no negativo, 0,32% de queda para o índice no setor industrial americano. Então, a Bolsa Americana que está fechando dividida lá, a Bolsa Americana está em uma situação uma situação diferente da Bolsa aqui no Brasil. Lembrando, aqui no Brasil, o Ibovespa cai 0,25%, 113.905 pontos. Gente, vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos, já voltamos com nossos analistas que vão comentar conosco a questões dos precatórios, mas também vamos falar do mercado americano, do mercado brasileiro, o que está acontecendo por aqui. Então, 2 minutinhos, rapidíssimo intervalo e voltamos já já com o nosso closing aqui na BMC. Não saia daí porque estamos de volta em 2 minutinhos. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas. Na ponta dos dedos. Vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça festa. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que se tornam vitórias. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. BMC News. Informação que
que gera valor. BMC News, informação que gera valor. Closing aqui na BMC, são 4 horas e 55 minutos nesse momento. Bolsa de Valores de São Paulo, que está indo para mais um fechamento de queda, menos 0,17%, 113.995 pontos para o principal índice da B3. E para entender o que está acontecendo nesse mais um dia de queda da Bolsa Brasileira, vamos falar com o Flávio Conde, analista da Levante Investimentos. Muito boa tarde, Flávio. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. O prazer é meu e da Levante, mais uma vez vocês nos chamando, muito obrigado. Sempre um prazer tê-los, a turma da Levante aqui conosco. Flávio, Bolsa de Valores caindo, juros dos Estados Unidos subindo, qual a correlação direta que temos para explicar para o nosso público e para onde vai para onde vai o juro americano e para onde vai, na visão da Levante, a Bolsa, né, o Ibovespa aqui no Brasil? Então, a gente segurou os investidores durante o mês de setembro inteiro, avisando que o fundamental era a reunião do dia 20 de setembro, tanto no Copom aqui no Brasil e principalmente no FED. O FED, apesar de não ter aumentado os juros, ele mudou a perspectiva. Ele virou e falou, eu vou fazer outro aumento em novembro de 0,25 e para o ano que vem eu vou ficar em 5,60 e não mais 5,10. E aí mudou completamente a expectativa. Para vocês terem uma ideia, antes da reunião do FED, dia 18 de setembro, a reunião foi dia 19 e dia 20, o 10 anos, que é o principal título do Tesouro Americano e é o título que rege todo o resto da renda fixa, estava 4,30 ao ano. Depois da reunião foi para 4,55. Toda vez, para você que é investidor, pessoa física e está nos ouvindo, toda vez que o juro sobe em qualquer país, a bolsa cai. E por quê? Porque o juro do tesouro de um país, e principalmente o dos Estados Unidos, que manda no resto do mundo, o juro é o principal componente da taxa de desconto. Então, para chegar no valor justo de uma empresa, a gente pega no numerador o lucro, o dividendo de JCP e desconta por uma taxa. Essa taxa de desconto, o principal componente é a Treasury de 10 anos. Se ela sobe a taxa, cai o valor justo da empresa. Por isso que a Bolsa Americana caiu 5% pós o Nasdaq, pós a decisão. E continua em queda, porque todo dia que o juro sobe, cai bolsa, cai nos Estados Unidos e cai no mundo inteiro. Legal, Flávio, aqui o Maurílio Goldner, você com essa experiência. Tudo bem, Maurílio? De mais de 30 anos, obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente. Você falou recentemente sobre o fenômeno milionário, falava sobre esse potencial momento, importante momento, para todo tipo de investidor aumentar a sua participação nas ações na Bolsa de Valores. Eu queria saber, de lá para cá, se você está mantendo esse otimismo, mantendo essa recomendação, se tem algum fato novo aí que está fazendo você repensar, e queria que você aproveitasse a oportunidade para explicar também por que você defende essa ideia e dá essa dica para as pessoas, para os investidores. Tá, então o fenômeno milionário foi uma campanha que a gente lançou para mostrar que as ações de small caps, elas normalmente sobem muito quando começa a cair os juros no Brasil. A gente estudou outros movimentos de queda de juros no Brasil e a small cap é a que mais sobe nesse período. E o Brasil deve ter juros sendo reduzidos até dezembro de 2024 e deve chegar em 9% em dezembro de 2024. Então, olhando só os juros locais, ou seja, se a gente fosse uma bolsa isolada do mundo e se a gente dependesse só do dinheiro interno,
eu falo, a gente vai subir de agosto de 23 até dezembro de 24. Só que a Bolsa Brasileira, ela não está sozinha no mundo, ela depende de investidor estrangeiro, e algumas das principais ações em Bolsa dependem do preço do mercado internacional. Por exemplo, Petrobras, Prio, 3R depende do petróleo. Suzano, Klabin, Irani depende do papel e da celulose. A Vale depende do minério. As siderúrgicas dependem do preço do aço. Então, a parte dos juros é uma parte. Tem a segunda parte que está dificultando a subida da Bolsa, que já era para estar subindo, que é a parte do mercado internacional. É o mercado internacional que não está deixando a nossa Bolsa seguir em alta. Eu continuo positivo com a Bolsa Brasileira. Eu acho que ela pode bater 160 mil pontos em dezembro de 2024, só que os Estados Unidos está atrapalhando isso daí. Se os Estados Unidos continuar a atrapalhar, a gente não vai subir, porque a gente não está isolado e, como vocês sabem, 55% do volume diário da Bolsa é de investidor estrangeiro, pessoa física em torno de 13 a 14. Então precisa melhorar a situação americana, precisa melhorar a situação chinesa para a nossa Bolsa realmente poder seguir a alta que a gente espera. Perfeito. Agora, só queria terminar nesse assunto macro, depois eu passo para o Maurílio perguntar sobre empresas específicas, porque quanto que você acha que, além da questão internacional, Flávio, além da conjuntura internacional, quanto que impacta na Bolsa a incerteza sobre a situação fiscal brasileira, considerando o rombo gigantesco que temos pela frente esse ano, 150 bi, 130 bi, 150, depende do cálculo, de reais no primário, ano que vem, igualzinho, temos um aumento da carga tributária já projetada, em alguns casos já precificada pelo mercado, temos também certeza de alguns setores econômicos que estão pedindo ajuda, o setor siderúrgico, por exemplo, falamos agora há pouco, que poderiam começar a demitir. Temos setores que ainda não se recuperaram dos níveis pré-pandemia, turismo, por exemplo. Então, quanto depende o andamento da Bolsa do mundo e quanto depende dos problemas do Brasil, que o Brasil também está criando para si mesmo? Vamos lá. Eu já falei do mundo, a gente depende então da taxa de juros americana parar de subir e cair um pouco. No caso do Brasil, sua pergunta foi muito boa, o déficit fiscal que não deve ser atingido em 2024, eu estou na mesma linha do Copom do Banco Central, que diz o seguinte: se a gente vai ter um déficit fiscal se a gente vai ter um déficit fiscal em vez de equilíbrio fiscal, o juro não vai cair o que poderia cair. Então, por exemplo, em vez de ir para 9, ele pode parar em 10. Então, é isso que deve ocorrer. O déficit fiscal, a situação incerta do fiscal, vai fazer com que os juros caia menos e vai fazer com que a Bolsa suba menos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem a questão da reforma tributária. A reforma tributária, se ela realmente acabar com o JCP, ela vai tirar uma parte da alta da Bolsa Brasileira. Por quê? Porque bancos, seguradoras, empresas de saneamento, energia elétrica, Ambev e outras, o JCP é uma parte da remuneração do acionista e também o JCP permite que o lucro seja maior do que seria caso não tivesse a redução do gasto de JCP da base tributária. Então você tem mais um fator para fazer com que a Bolsa suba menos. O terceiro fator que você falou, que você colocou muito bem, vários setores não atingiram ainda o nível pré-pandemia. Na minha visão, só vão atingir em 2025. Por quê?
porque só em 2025 que o Brasil vai entrar com uma taxa de juros de 9% a 10%. Aí só em 2025 que os setores sensíveis a juros, principalmente o consumo discricionário, ou seja, Magalu, Via, Lojas Renner, aliás, eu quero falar sobre a questão da Lojas Renner, Marisa, esse supermercados, atacarejo, esse tipo de consumo é só para 2025. Então, você só vai ter um ano muito bom para o varejo em 2025. Ok? E eu queria falar um pouco sobre a Lojas Renner, pegando um gancho do que o João Nogueira, que eu admiro muito, que é o atual CEO da Lojas Marisa, e foi vice-presidente de banco, se não me engano, o ABN Real, ele foi CFO da Petrobras, ele diz o seguinte, eu concordo 100%, o governo está errando de isentar a importação via e-commerce até $50. $50 é muito dinheiro, são R$250. Eu posso perfeitamente montar uma empresa e ficar importando vestuário da China sem pagar nenhum imposto e dando emprego para chinês. E perdendo emprego para brasileiro e perdendo imposto. O João Nogueira falou muito bem, ele falou, olha, eu não quero vantagem sobre a Shein, eu quero condição igual. A Shein não paga nada de imposto aqui, não produz uma blusinha, enquanto a Marisa, a Lojas Renner e outros comércios menores estão perdendo o mercado. Isso não faz sentido, é um absurdo o que estão fazendo. Tem que ter taxação para todo mundo. A pessoa comprou uma meia de $2, vai pagar imposto de renda, porque está tirando o emprego do brasileiro e está matando o comércio aqui. Perfeito. Maurílio, temos mais uma pergunta que depois temos mais um convidado. Legal. A gente teve também um anúncio, Flávio, você falando um pouco de varejo, em relação das Casas Bahia, né, que anunciou que o Abel Ornelas Vieira renunciou ao cargo de vice-presidente comercial e de operações da companhia. Eu estava dando uma olhada aqui, não necessariamente essa notícia fez a cotação aqui do papel melhorar em termos de Casas Bahia. O que você espera da Casas Bahia dos próximos meses? Qual a análise que você faz, Flávio? Então, eu tive aqui, eu acho que no BMC News, 1 ou 2 dias depois, 2 dias depois que teve aquele anúncio, né, que virou Casas Bahia, não, que teve o anúncio da captação de 600 e poucos milhões via emissão de ações. Falou, a situação, provavelmente, eu não conheço, obviamente, a situação de perto, porque só conhece quem trabalha lá, mas a situação, para quem está de longe, preocupa. Em primeiro lugar, a culpa não é das Casas Bahia, mas sim da estrutura de uma parte do comércio brasileiro, porque eles compram geladeira e fogão para pagar para o fornecedor em 3 a 6 meses, só que eles vendem para o consumidor pagar em 24 meses. Claramente tem um descasamento de pagamento e recebimento. Então, é um tipo de negócio que você está sempre com caixa furado, porque você paga em 3, 4, 5 meses, recebe em 24. Por mais que tenha juro embutido, você vai estar no meio do caminho sem dinheiro. Por isso que, historicamente, o Brasil teve tantas empresas, e agora americanas, quebrando. Por quê? Ou indo para a RJ. Por quê? Porque não dá para sobreviver dessa maneira. E quanto mais se vende, pior fica a situação do caixa. Então eu me preocupo bastante com a situação da Via,
mesmo sem saber o que está acontecendo realmente lá dentro, porque a gente só tem uma foto do último dia, que foi dia 30 de junho, e, segundo o mercado estimava em abril, a companhia precisava 3 bilhões de reais para ficar com uma situação confortável para o ano. Teria procurado os bancos falaram, vamos tentar 1 bilhão, 3 bilhões a gente não consegue e vocês não têm balanço. Saíram em roadshow, conseguiram 60 e poucos por cento, 600 e poucos milhões. Então a situação provavelmente não foi resolvida e me deixa preocupado como boa parte do mercado. A queda das ações, desde que eu tive aí com vocês, ela estava acho que 80 centavos e ela foi caindo. E o resto do varejo vai caindo. Por quê? Porque o investidor, ele é uma pessoa assustada. Então, se ele vê a Via não indo bem, ele fala, será que está acontecendo com a Magalu também? E aí ele vê outras empresas do varejo e acaba vendendo. E eu falei aqui com vocês que o investidor não deveria focar de tentar acertar até onde a Via vai em termos de cotação, porque a gente tinha exemplos bem negativos com o IBR e o IBCVC. Eu falei, foque em empresas que estão indo bem e não tem esse problema como a Via. E na época eu citei o Grupo Soma, a Arezzo e a Vivara. Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer, o que vai acontecer com o mercado, e com certeza voltaremos a falar com o Flávio Conde, analista da Levante Investimentos. Flávio, sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Nos vemos numa próxima ocasião para comentar novidades do mercado. Mais uma vez, obrigadíssimo por sua participação. Prazer é meu, eu gosto bastante de participar. Levante também agradece a BMC. Até a próxima, obrigado. E agora vamos falar de precatórios, na contabilidade pública, porque o governo pediu para que o STF suspenda trechos da PEC dos precatórios. Uma decisão eventualmente favorável do STF permitiria para a União a abertura de crédito de 95 bilhões de reais que estão no estoque dos precatórios. Agora, a AGU, a Advocacia Geral da União, enviou um parecer ao STF defendendo que a Corte considere como inconstitucionais as emendas constitucionais 113 e 114 aprovadas durante o governo de Jair Bolsonaro para o novo regime de pagamento dos precatórios. Ambas as emendas foram promulgadas pelo Congresso no final de 2021, resultado da PEC dos precatórios. Agora, uma decisão favorável do STF faria como que a União quitasse o estoque de precatórios não pagos e retiraria cerca de 95 bilhões de reais em 2024 do limite estabelecido pelo arcabouço fiscal. No parecer, a AGU afirmou que a permanência do sistema atual de pagamento de precatórios tem o potencial de, abre aspas, gerar uma situação impagável, fecha aspas. Segundo o órgão, a medida trouxe um falso alívio fiscal imediato, além de ter imposto dificuldades para a preservação da sustentabilidade fiscal de longo prazo. Deixa eu ver se temos já o Glauco Cavalcante aqui conosco, pronto para... Não, ainda não temos o Glauco conosco, então só terminando... Aliás, deixa eu ver se o Glauco está conosco, o Glauco Cavalcante está conosco, o CEO da BLP Capital. Deixa eu ver se já temos o Glauco aqui conosco. Não, então daqui a pouquinho então vamos chamar o Glauco Cavalcante da BLP Capital para comentar esta notícia dos precatórios. Hoje o secretário do Tesouro, o Rogério Seron, disse que, abre aspas, não estamos fazendo picaretagem com os precatórios, não tem pegadinha
pegadinha, fecha aspas, disse o secretário do Tesouro Nacional, rebatendo as críticas de que a proposta de mudanças na classificação dos precatórios seja contabilidade criativa e possa abrir espaço para novos gastos no orçamento. Segundo ele, essa mudança não impacta R$1 na meta de 2024 de déficit zero nas contas públicas e, segundo ele, vai gerar um aumento de despesas em 2025 e 2026 e não uma redução. Agora, ele disse que não é picaretagem, que não é a pegadinha, que não tem pegadinha e passou a terça-feira respondendo a questionamentos sobre o tema. Então, vamos ver o que vai acontecer e se de fato esta mudança vai ser aprovada pelo STF. Eu queria saber se o Glauco Cavalcante já está conosco. Deixa eu ver se o Glauco da BLP Capital está já conosco, senão passamos para o Alex André, da Sarinvest, que está aqui conosco hoje. Queria perguntar para ele sobre essa questão dos precatórios e sobre as contas públicas. Alex, o que você está achando dessa tentativa do governo de mudar as regras, tentando declarar inconstitucional algo que é parte da Constituição, é uma PEC, ou seja, é mudar a Constituição, mas mesmo assim é inconstitucional. E o que para você significa essa mudança das regras, eventual mudança, né, das regras dos precatórios para as contas públicas deste ano e dos próximos anos? Primeiramente, boa tarde, Carlos, boa tarde, Maurílio, boa tarde a todos. Alex, obrigado. Grande prazer falar com vocês. Bom, Carlos, tema polêmico e um tema que traz insegurança política, jurídica, né, de todas as esferas, né? Já que eu sempre falo, Brasil, é isso aí, Brasil é isso, né? A gente já passou por várias situações no passado que até o passado é incerto, né? Então, ou seja, acho que essa frase consolida muito o que esse governo agora está querendo colocar. Fechar essas contas, né, Carlos? A gente sabe que não faz milagre. Para o fiscal realmente fechar as contas, o governo precisa fazer essa criatividade. E nem sempre, como você falou, é legal, é constitucional. Então, ou seja, o que eu vejo, Carlos, inclusive eu estava até conversando com a Paula no News, do último programa, inclusive nas minhas participações de terça-feira, de manhã, e o que a Paula fala eu concordo muito, que é basicamente o seguinte: o governo ele joga, né, as propostas, né, depois ele começa a dizer, não é bem assim, né, não dá para fazer, então não vamos colocar. Eu acho que falta diálogo dentro do governo, falta coesão, né, falta realmente, uma fala, né, uma proposta que seja condizente, porque isso traz imprevisibilidade, isso para o mercado, né, de investimento, não só de precatórios, mas para o mercado de investimentos como um todo. O mercado fica, olha o que está acontecendo com as Bs, né? Realmente a gente consegue observar um mercado muito estressado. Claro, grande parte é lá fora, Estados Unidos, as Treasuries, mas aqui no Brasil a gente devia fazer a lição de casa, né, Carlos? Algo que não está acontecendo agora, né? O Alex, faz tipo um balão de ensaio, chuta, joga para cima e vê o que dá? Exatamente. Isso que eu acho que o que a gente espera de um governo, independentemente do partido, da posição política, é que um governo tenha uma racionalidade nas propostas, né, que já passe por um crivo, né, jurídico, político, o que seja, para a proposta ser cada vez mais enfática e que seja melhor para o país, algo que a gente não está vendo praticamente não só com essa proposta, com diversas propostas que foram levantadas no passado que caíram por terra. Pois é, Alex, só para a gente entender, quanto que você acha que o mercado está se preocupando com a questão fiscal e quanto isso está afetando o andamento da Bolsa? Você é certeza que a pauta fiscal está trazendo para os investidores algo preocupante ou você acha que ainda não está no radar da pessoa física na Bolsa? Sempre vai continuar no radar, tá? Sempre vai ficar no radar, na verdade, Carlos, porque claro que a discussão agora, de curtíssimo prazo, está sendo, né, a questão dos Estados Unidos, né, ou seja, a questão quanto mais hawkish o Fed vai ser e qual o diferencial de juros por aqui, né, e o pace, né, o ritmo de juros aqui no Brasil, que pode trazer uma Selic que vai reduzir, sim, está reduzindo, mas no ritmo menor, e isso prejudica a atividade econômica. Mas em relação ao fiscal, eu acho que é um tema que sempre vai ser debatido e principalmente na transição de governo, né? Está já próximo aí de encerrar o ano, né, o primeiro ano do novo governo. E a gente sabe que este governo que está agora, a gente sabe que tem um histórico e tem uma característica muito clara, que é basicamente gastar mais do que arrecadar, né? Então, ou seja, propostas de gastos, né, que eles chamam de investimentos, né, isso a gente sabe que tem um limite, né, e o governo não tem folga no orçamento, é um cobertor curto. Para sanar um setor específico, enfim, uma área, vai ter que tirar de outro. Então, ou seja, não existe contabilidade criativa aqui, não existe pedalada, a gente sabe que isso no passado não deu certo,
né? Então, ou seja, o governo precisa ter responsabilidade fiscal, mas quando a gente olha, Carlos, você que acompanha também muita parte política, a gente sabe que essa nova proposta desse arcabouço, né, ou seja, proposta que já foi promulgada, a questão do arcabouço fiscal, diferente da regra do teto de gasto, não existe responsabilidade fiscal. Isso traz muita imprevisibilidade, algo que tinha na antiga regra. Claro, mas tem limitações sobre investimentos, né? Caso não alcance, né, essa banda sobre os gastos em relação ao endividamento sobre o PIB. Ok, isso todo mundo está ciente, as regras do jogo são bem claras, mas a gente tem uma regra, melhor do que não ter uma regra fiscal, mas mesmo assim, Carlos, eu vejo que a pressão sobre gastos, né, a pressão fiscal continua muito forte, até porque o tema continua sendo debatido. E eu vejo que o governo ainda está levantando esse ponto. A gente tem vários aqui, ó. A gente tem PAC, nós temos vários pontos aqui que o governo quer fazer investimentos bilionários, não só na parte pública, também tem a parte privada, ok? Mas eu acho que o governo não tem tanto espaço assim no orçamento quanto ele deseja ter. Perfeito. Alex, só para a gente dar continuidade ao nosso papo, queria ver se temos nosso Glauco Cavalcante agora conosco, Glauco Cavalcante da BLP, aqui, Glauco agora sim está conosco, Glauco Cavalcante, CEO da BLP Capital, especializada em precatórios. Glauco, muito boa tarde e bem-vindo ao Closing da BMC, um prazer tê-lo conosco. Carlos, obrigado pelo convite. Desculpa aí a falha técnica, você me chama só em cima da hora, então... Essa é a parte legal de fazer no programa ao vivo, Glauco. Vamos lá. Vamos lá. Legal. Glauco, a sua empresa trabalha com precatórios, vocês adquirem precatórios e depois levam o papel à maturação, né? Então, eu queria te perguntar, essa mudança que a Advocacia Geral da União está propondo de antecipar, de fato, o pagamento de 95 bilhões de reais, é isso mesmo? O governo quer pagar antecipadamente? O que aconteceria? Seria um pagamento com desconto dos precatórios? Quanto que seria o impacto disso na economia brasileira? E por que você acha que o governo quer dar esse benesses para precatórios federais, considerando que o tempo, né, necessário para obter esse pagamento muitas vezes é de décadas? Carlos, assim, voltando um pouco à história dos precatórios, a gente realmente, a BLP Capital, fomos pioneiros nos fundos de precatórios, começamos a comprar precatórios, nossos fundos, são FDICs não padronizados, né, para investidores profissionais, por enquanto, desde 2013. Então, a gente sempre veio adquirindo esses precatórios. Desde lá, o Carlos, a gente olhava e dizia, gente, isso aqui é uma bola de neve que uma hora vai dar algum problema, né? Então, a gente, se você tem uma perspectiva em 2002, esse número era 2 bi. 2 bi, 4 bi, 6, 10 bi. E quando nós entramos, o orçamento da União para pagar precatórios era 20 bi, 25. E atingiu a marca de 46 na última LOA, né? A LOA é o orçamento. E quando isso chegou no número 90 bi, o governo na época, o Paulo Guedes, na época, ele se assustou e falou, gente, para aqui com isso, é um meteoro, como ele classificou, né? A gente precisa ver o que a gente vai fazer. E assim, eu dizia isso na época para os advogados, eu falei, gente, isso aqui, eles queriam vender precatório por preços altos, eu falei, gente, uma hora vai dar problema. Eu falei, não pode dar problema, porque é inconstitucional, vai ter que pagar. E não é bem assim, uma hora a realidade se impõe. Então, tendo isso em vista, que o tempo chegou num valor realmente muito grande, alguma coisa tem que ser negociada, alguma coisa tem que ser organizada. Veja bem o que acontece com os estados e municípios. Os estados e municípios, como eles não imprimem dinheiro, há muito tempo, eles fazem uma fila. Ou seja, isso sai do tribunal, manda para a secretaria do estado do município e fala, tem uma conta para pagar aqui. Ele olha aquilo e fala, muito bem, eu tenho, segundo a emenda constitucional, a 99 no caso, eu tenho 1,5% da minha receita corrente líquida obrigada a pagar essa fila. E pronto. Então, o estado que tem a fila maior, outro estado tem a fila menor, a prefeitura, mas a fila vai sendo servida. No caso da União, não. A União era assim, você emitia um requisitório de um precatório, isso ia para o governo federal até o dia 30 de junho, no ano que vem pagava, imediato. Então, era assim que funcionava. Então, o que a União está fazendo, tentando fazer, é dizer, olha, eu pago, não nego, devo, não nego, né? Pago quando puder. De alguma forma, eu vou organizar essa fila. E essa forma ainda não chegou num denominador comum, ainda está se tentando fazer essa fórmula. Assim, a minha posição particular e da BLP Capital é o seguinte, ninguém pode tapar o sol com a peneira, né? Isso são dívidas judiciais transitadas em julgados que a União deve, né? É uma administração anterior, ou várias administrações anteriores, isso tem que ser enxergado dessa forma.
Então, várias soluções podem ser dadas e tem que ser dadas, nós estamos em busca disso ainda, né? Uma das soluções, por exemplo, na época que foi aventada, que eu participei muito disso, eu estava muito atento ao que estava acontecendo, a BLP deu propostas para o governo também, ideias que poderiam ser feitas. Por exemplo, havia um conceito de super precatório. O que era o super precatório? Acima de 1000 vezes a requisição de pequeno valor, que dava 60 milhões de reais, isso seria pago em 10 vezes. O que não é uma novidade, né? Porque acima de 15% do orçamento era dividido em fases. Só que cresceu muito o bolo, então esse 15% sumiu. Então, estou dando assim, agora, vocês têm uma ideia, por exemplo, de quantos precatórios hoje em dia seriam os super precatórios? Menos de 100. Menos de 100 precatórios seriam acima de 60 milhões de reais. E isso representa, grosso modo, 40% de todo o orçamento. Então, tem soluções que podem ser dadas. O fato é do jeito que está, não pode ficar. Então, aí hoje a gente acordou com essa notícia, a proposta da AGU, pagar imediato o estoque e não levar os juros no orçamento, tratar os juros como fossem os juros da dívida pública, né? É contabilidade criativa? Não é, gente. Não quero entrar nesse debate aqui, tá? Vamos dizer que sim, vamos dizer que não, mas a realidade é uma só. Precisa pagar isso e tem que ser tratado. Vamos fazer uma suposição, que seja pago e tire da dívida, e tire do orçamento, não é despesa primária. Tudo bem, os analistas que vão olhar isso vão fazer uma marquinha no balanço do Brasil e dizer, olha, esse orçamento aqui, ele deveria ser diferente porque tem uma dívida que o Brasil classificou. Tudo bem. Tem. Não, mas analista existe para isso. Eu vou te interromper, só, Glauco, só porque assim, estamos falando de 95 bilhões de reais. 95 bilhões de reais são basicamente o dobro do que o déficit primário que o Brasil está prevendo, né? Esse ano, estamos vendo um déficit primário de 130, 150 bilhões mais ou menos. Alguns mais otimistas olham para 100. Junta 95 bilhões de reais a isso, basicamente o dobro, né? Chegamos a 2,5%, quase 3% do PIB, né? Você acha que isso é possível? Assim, como é que o governo vai pagar um negócio desse, se não emitindo mais dívida, então trocando dívida de precatório por tesouro direto? Você acha isso factível? Veja bem, a realidade se impõe, Carlos, vamos lá de novo. Ela vai dobrar, né? Você está falando de 100 bi contra 95, né? Para esse ano, para esse estoque que está aqui agora. Eu concordo com você, é muito alto, mas se isso acontecer, você coloca uma marca lá dizendo, olha, isso não é uma questão ordinária, é uma questão de uma dívida do passado, ponto. Não é o ideal, ponto. O que está se buscando, o que se tentou buscar, é a tal da fila, ou seja, fazer uma fila de precatórios e eles serem pagos à medida que o tempo passa. Como são feitos com os estados e os municípios. Ninguém está inventando nada. A União apenas imitaria o que é feito com os estados e municípios. Acho que isso pode ser uma solução, é o que está aí, inclusive, que ainda não foi implementado. É uma coisa que pode acontecer. Nessa fila, inclusive, o que acontece? Uma parte do pagamento ele é destinado a critério do ente federativo a ou servir a fila ou pagar a fila com desconto, ou seja, quem está no final da fila ou no meio e que quer ser mais rápido, pode se submeter a um desconto de 40%, um desconto fixo, que a gente chama de um leilão reverso, né? E o ente federativo, os estados e municípios, no caso agora, talvez a União, vá ter esse desconto, pagar de 40%, o que é uma coisa boa. É uma coisa boa para quem está esperando receber, em vez de receber 100, vai receber 60, mas vai receber mais rápido. A União, que paga menos, e a justiça, que resolve um grande problema da justiça. Você quer ver uma outra coisa, Carlos, que a gente está esperando acontecer? Que é uma coisa muito bacana, que eu acho que vai ser bom para todo mundo. Raramente... Temos um minutinho só, Glauco, manda ver. Não, desculpa, tá bom. É a questão de você negociar precatórios para você abater dívida com impostos ou outorga de privatização. Isso virar uma moeda com o Estado, que o Estado deve e o Estado tem a receber. E se houver esse encontro de contas, isso é um mercado maravilhoso, porque é bom para todo mundo, é bom para o Estado, é bom para quem quer receber, é bom para a economia. Só que isso ainda não está acontecendo, e não é simples de fazer, não é do dia para a noite. Então a mensagem que eu tenho para passar para vocês é calma, o mundo não vai acabar,
essa situação vai se organizar ao longo do tempo, ainda não se organizou. Então, se pagar esses 95 bi aí, esse ano, tá bom, pagou, eu fico até feliz, nosso fundo tem precatório também para receber. Acalma um pouco os ânimos e vamos organizar a fila e vamos organizar a questão de compensação tributária e de outorgas. E aí eu acho que tem um bom mercado, uma coisa boa para o Brasil. Glauco, última pergunta que eu queria te fazer. Esses precatórios claramente são precatórios federais, então temos dívidas federais. Agora, dívidas estaduais e municipais, como está a situação dos precatórios dessas unidades da federação? E você acha que lá também teremos algum tipo de mudança nesse aspecto, ou o pagamento por lá está sendo mais rápido? Está sendo mais organizado. E de acordo com cada estado. Então, Carlos, vamos combinar? Não mexe nisso. Isso está funcionando. E, inclusive, o contrário. A União é que tem que tentar imitar o que está acontecendo com os estados e municípios. Essa parte está ok. A gente tem aqui precatórios de São Paulo, precatórios de municípios, Maranhão, e a coisa está andando bem. Dentro do melhor possível que é para ser feito. Com transparência, com inteligência, com negociação, a coisa resolve. Perfeito. Então, com certeza, vamos voltar a falar com o Glauco Cavalcanti, CEO da BLP Capital. Glauco, muito obrigado por sua participação. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Obrigado. Tamo junto, Carlos. Até a próxima. Muito obrigado, Glauco. Vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos e já voltamos com o nosso Closing aqui na BMC. Temos análise técnica daqui a pouquinho, então não saia daí que voltamos já já. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Bem-vindo de volta, às 5h33 da tarde, mercado fechado, daqui a pouco a análise final e a análise técnica. Agora a gente volta a falar da Investor Experience, evento focado em renda variável aqui em São Paulo. Os principais painéis discutiram alternativas de alocação em renda variável. E o Gabriel Monteiro volta agora com mais um destaque desse evento. Gabriel. Estou de volta para falar sobre fundos imobiliários, agora com Caio Conca, responsável pelo segmento imobiliário lá na Capitânia. E eu tenho algumas dúvidas, viu, Caio? O tema central de discussão no painel foi queda de juros e talvez oportunidades no segmento imobiliário. Alguns
fundos específicos ou alguma categoria específica possa se beneficiar. Mas claro, o investidor ele tenta sempre acertar o timing certo. Começo de queda de juros. Quando que deve começar a impactar o setor imobiliário? Essas quedas que nós já tivemos já estão impactando um pouco esse segmento, porque fica a dúvida, porque a gente olha para a Bolsa de Valores, começou a cair juros, os segmentos que teoricamente teriam de ser beneficiados começaram a cair. Então sempre fica essa pergunta. Especificamente, você já vê o impacto direto desta queda na Selic? E se não, quando que a gente deve ver efetivamente o impacto aí um pouco mais forte no segmento imobiliário como um todo? Vamos lá, tem bastante coisa aí, né? Acho que primeiro, o índice de fundo imobiliário, o IFIX, ele já andou um pouquinho esse ano, tá? Talvez seja... se você pegar índice, acho que um dos que mais performou, né? A gente está com uma subida aí de uns 12% no IFIX esse ano, que é bastante razoável. Um pouquinho o pessoal antecipando esse movimento de queda de juro. Somado a isso, uma boa performance dos imóveis, então os imóveis estão performando bem, assim, lógico que alguns segmentos melhores do que outros, então shopping despontando ali para cima, performando realmente muito bem. Laje ainda um pouco para trás, né? Ainda demorando para buscar ali nível de ocupação e preço que fazia ali no pré-pandemia, mas o pessoal já se antecipou um pouquinho, tá? O IFIX andou um pouquinho já esse ano. Eu acho que o mercado de fundo imobiliário, por ser um mercado muito de pessoa física, hoje você pegar o estoque de fundo imobiliário, 75% mais ou menos é pessoa física. Geralmente é o tipo de investidor que espera mais acontecer. Então, assim, ele é o mercado que reage depois. Então, conforme o juro vai caindo, né, aí ele vai vendo ali, né, quanto que rendeu esse mês meus investimentos, aí era 1 e pouco por cento, aí vai virar 1, daqui a pouco vira 0,9, e aí sim que ele vai atrás de um investimento minimamente alternativo, né? Então, acho que ainda tem essas quedas de Selic para acontecer, influenciando aí no nível de preço de fundo imobiliário. Então quando ele olhar ali o resultado mensal dos investimentos dele, acho que tem esse efeito. E tem um pouco de performance operacional dos imóveis continuando a melhorar. Acho que essas duas coisas em conjunto, acho que tem um potencial aí para fazer o mercado de fundo imobiliário andar legal, ainda olhando 12, 18 meses para frente. Aquela questão, né? A pessoa física normalmente vai olhar um pouquinho para o yield antes de tomar uma decisão. Falou, a hora que começar a aumentar, a hora que virar um pouquinho mais atrativo, eu coloco minha grana. Então, talvez demore um pouquinho mais, mas como você mencionou, já andou bastante o IFIX neste ano de 2023. Né? Bastante, assim, comparado a outros... Comparado a Bolsa de Valores, vamos colocar assim. Sei lá, 12% é um bom retorno para esse ano, mas assim, se você tirar dividendo, né? Porque o IFIX ele incorpora os dividendos. Então você tira ali, sei lá, o que já pagou aí de dividendos, 6%, 7%. Então não é que subiu muito também, não. Ele subiu, sei lá, melhor do que outros investimentos, mas você pega, por exemplo, 2019, o IFIX subiu acho que 35%, 36% no ano, né? Então quando você teve ali a perspectiva de juros de verdade caindo, então acho que ainda tem muito para andar, tá? Ainda mais vindo de 20, 21, 22 que os fundos imobiliários praticamente andaram de lado aí, né? Eles não andaram nem o que pagou de dividendo, se você for pensar. Maravilha. Lembrando, um pouquinho da conversa que o Caio teve num painel aqui no Investor Experience, e claro, acompanha a BMC News, que a gente vai trazer ao longo do dia diversos destaques por aqui. Valeu, Gabriel. Agora, 17 horas e 38 minutos, chegou a hora da nossa análise técnica. E quem participa com a gente é o Kaique Sten, que vai aparecer aí na sua tela, porque a gente precisa falar sobre Bolsa de Valores e dólar. Kaique, o que você destaca aí nessa sua primeira participação? Como que foi a Ibovespa hoje? O que você analisou? O que você viu em relação ao dólar? Fala pessoal, muito boa tarde. Mais uma vez, obrigado pelo convite de participar aqui. Vou colocar minha tela para vocês e a gente dá início aqui, começando pelo Ibovespa, que no dia de hoje fechou com leve alta de 0,12% aqui, então um dia bem com bastante volatilidade. A gente viu o índice aí no início abrindo alta de 1%, depois a gente viu o índice também caindo aí próximo de 0,8%, mas ainda dando continuidade no movimento de baixa aqui quando a gente fala de curto prazo.
Então a gente já vê aí basicamente 5 dias consecutivos dentro deste movimento de baixa. Hoje fechou em leve alta, mas com uma expectativa ainda mais negativa, tá? Quando a gente fala de curto prazo, de poder dar sequência ainda em direção a níveis de suporte um pouco mais relevantes, como por exemplo a região dos 111.300 pontos, que seria um nível interessante de parada do preço, depois da continuidade deste movimento aqui, tá? Mas o fato é que a gente segue com um leve viés mais negativo, mesmo que tem alguma tentativa de recuperação aqui nas próximas sessões, de repente aqui nesse finalzinho de semana, a expectativa ainda seria essa de ter ainda a sequência desse movimento de baixa. Já no dólar, a gente vê ainda, que ainda não fechou, mas a gente vê um belo dia de valorização aqui, subindo aí mais de 1%, 1,17%, conseguindo romper aqui a região de resistência dos R$ 5,15, era uma região ali que tinha sido testada 2 vezes aqui anteriormente, vinha até dentro de uma lateralização um pouquinho maior aí, mas conseguiu romper aqui essa região no dia de hoje, conseguindo apresentar um belo candle de alta, testando aqui a região da média móvel de maior periodicidade, a região da média de 200 períodos, também testando uma região de resistência lá de maio, na faixa ali dos R$ 5,83, então um nível aí que não vinha sendo testado desde maio, e a expectativa é um pouquinho mais positiva, da gente poder ainda ter a sequência desse movimento de alta, mesmo que tenha aqui de repente alguma correção de curtíssimo prazo, 1 ou 2 dias, a expectativa seria essa, de ter a continuidade desse movimento de alta. Falando até de projeção de alta aqui, quando a gente olha para essa lateralização que vinha sendo apresentada, se a gente jogar essa altura aqui para cima, teríamos como alvo a região dos 5,185 aqui para o dólar. Então, estaremos aí falando de uma possível valorização ainda de 2,9% aproximadamente aqui para a moeda americana nas próximas sessões aqui ainda. Então, o dólar com expectativa mais altista e a bolsa ainda com expectativa mais baixista, falando de curto prazo. Bahia, né, com essa queda aí hoje novamente de 5%, se você puder mostrar também Pão de Açúcar, uma queda alta aqui mais acentuada de quase 3%, e Copel. Perfeito, vamos lá, deixa eu colocar aqui Casas Bahia primeiro. Como você mencionou, então, Casas Bahia aí caindo 5% na sessão de hoje, e se a gente olhar realmente aí, o papel só vem dando sequência no movimento de baixa que já vem sendo apresentado aí há um bom tempo, né? Se a gente pegar ali desde 15 de junho, mais ou menos, que quando fez ali a sua máxima de um repique, o papel aí apresenta a queda já de 78% também, então bem relevante aqui, o que vem sendo apresentado de maneira mais negativa, e aí eu sempre recomendo aí todo cuidado para os investidores, né, porque, poxa, agora caiu super, caiu demais, bateu R$1, bateu 80 centavos, bateu 70 centavos, e tomem cuidado, porque tudo que está barato pode ficar ainda mais barato, tá? Então, assim, o que a gente olha no gráfico é apenas o que está sendo refletido ali pela empresa. Então, se a gente vê um gráfico ruim como esse, é porque realmente algo de ruim está acontecendo, né, dentro da empresa, ou é o momento, enfim. Mas o fato é que eu tomaria cuidado, tá? Para quem tiver aqui, os especuladores estiverem tentando pegar compras aí contra a tendência, tentando pegar algum repique de alta, tomar cuidado que realmente aí toda a sinalização altista que o papel tenta apresentar é revertida em poucos dias, né? Já devolve todo o movimento, hoje apresentou mais uma vez uma aspiração de máxima e já veio buscar a mínima do dia anterior, então pode dar sequência assim nesse movimento de baixa. Então, aos especuladores de curto prazo, todo cuidado, recomendo aí sempre tentar que quando for pegar esse repique aí, caso ele seja apresentado, alocar menos capital aqui no papel, tá? Mas o fato é que o papel aí tá na sua mínima histórica, não tem nada pela frente aí, então tá nos 57 centavos agora, a mínima foi 56, e pode dar sequência assim nesse movimento de baixo, não tem nenhum nível de suporte aí, tecnicamente, que a gente possa mencionar aqui que vá segurar aí de repente a queda do preço, tá? Então, cuidado aqui, não vejo motivos de estar comprado, não vejo motivos de compra, até que demonstre aí sinais de reversão de tendência, pelo menos no curto prazo. Falando de PK3, Pão de Açúcar, na sessão de hoje apresentando queda aí de 3%, também dando sequência aqui no movimento de baixa, depois que teve aquela cisão, caindo ali mais de 66%, o papel
deu continuidade aí no movimento também, teve apenas uma tentativa aqui de recuperação, que nos dias seguintes também já reverteu. Então, mesmo cenário aqui que eu comentei de Casas Bahia, eu recomendo aqui para quem for especular aqui no curto prazo em PK3, sempre alocar menos capital aí, quando for tentar pegar algum repique aqui de curto prazo, porque o papel está dentro de uma forte tendência de baixa, e só olharia aí com bons olhos após alguma reversão de tendência aqui também, falando de curto prazo, preferencialmente aí acima da região dos R$ 4,25, R$ 4,30. Então segue ainda no viés mais negativo aqui, PK3, também aí na sua mínima histórica, batendo aí nos R$ 3,21 na sessão de hoje. E por fim, Copel, que você mencionou. Kaique. Ah, sim, beleza. Vamos completar aí. Depois quem tem uma pergunta para você é o Alex André. Tá bom. Então vamos lá, CPLE6 na sessão de hoje aí caindo 2,9%, aqui a gente já tem um cenário um pouco mais diferente, se a gente pega uma tendência de longo prazo, essa tendência é de alta, hoje aí apesar de ter apresentado essa queda de quase 3%, a gente ainda vê alguns níveis de suporte pela frente que podem segurar essa queda, então por exemplo a região dos R$ 8,57, depois um pouquinho mais abaixo ali a região dos R$ 8,50 até R$ 8,38, então a gente ainda vê aí o papel mantendo a sua tendência de alta, respeitando bem aqui essa linha de tendência de alta e qualquer sinalização altista respeitando essa linha mencionada, ainda abre possibilidade de compra. Então, uma sinalização de fundo aí nas próximas sessões ainda abriria essa possibilidade de compra. Então, a gente vê ainda com bons olhos, não só esse ativo, a grande maioria dos ativos do setor de energia vem apresentando aí essa boa movimentação altíssima quando a gente fala de médio e longo prazo aqui. Kaique, prazer falar contigo, Alex aqui. Queria falar aqui sobre alguns papéis em específico. Um papel que eu estava de olho aqui, mas pouco fora do radar no sentido não de... Eu falo mais de análise fundamentalista, né? Mas vocês olham praticamente, se não me engano, vários papéis, né? Que não distingue, né, o setor. Então eu queria falar sobre a Gol, o setor aéreo, que também é muito debatido, né? Muita gente fala que não gosta de comprar aéreos, mas hoje foi um destaque de alta, eu estava vendo aqui. O que você acha de Gol e também de Azul? Desse setor aqui de aviação também, para trazer aqui na tona no nosso bate-papo. Kaique, obrigado mais uma vez. Legal, vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela novamente. A Gol, se não me engano, teve aí um fato relevante, né? Se não me engano, eles reestruturaram uma dívida e talvez seja por isso aí a boa valorização do dia de hoje, subindo aí de 7,19%. Mas quando a gente olha para o gráfico, Alex, não mudou nada tecnicamente falando, tá? A gente ainda vê o papel apresentando aqui topos e fundos descendentes, ou seja, dentro de uma tendência de baixa, de curto e médio prazo. E aí, assim, quando a gente fala mais de curto prazo, o papel subindo aí quase 8% na sessão, começa a chamar bastante a atenção dos especuladores mesmo, na tentativa de pegar algum repique, algum movimento aí em direção a uma média de médio prazo, ou de gráfico mensal, enfim. Então, para quem tem esse interesse, né, a expectativa seria aí na superação da máxima do candle de hoje, ou seja, uma superação da região dos R$ 6,60, tentando pegar aí um possível repique. A gente teria aí como alvo inicialmente a região dos R$ 7,10, depois a região ali dos R$ 7,42, e sendo bem mais otimista, a região ali mais próxima dos R$ 8,00. Mas o fato é que precisa dar sequência aqui neste candle de alta que foi apresentado no dia de hoje. Montou um fundo interessante aqui, teve força compradora realmente sendo apresentada. Então, se a gente tiver um novo candle nesse mesmo formato na sessão de amanhã, vai aumentando bastante a expectativa que eu mencionei de, por exemplo, buscar ali a região dos R$ 8,00. Mas, reforço, precisa ter a continuidade desse movimento. Quando a gente olha aqui, candles parecidos com esses aqui para trás, a gente não teve essa continuidade, né? A gente sempre teve aí um movimento contrário, né, depois desse dia bom de alta. Então a gente precisa ter realmente, primeiramente aí, a Gol fechando acima dos R$ 7,60 para já trazer um leve viés aí mais positivo. E a Azul tá um pouquinho melhor ali que a Gol, porque a gente teve aquele candle semelhante ao de Gol um pouquinho mais aqui no meio do mês, ali no dia 15, e que deu sequência, né? Deu sequência nesse movimento, foi buscar ali a média do gráfico semanal,
recuou aí um pouquinho agora, mas que pode ainda tentar dar sequência aqui nesse movimento nas próximas sessões. Então, levemente um pouco mais otimista aqui a Azul, quando comparada aí com a Gol. A gente já teve um repique, que é o que eu mencionei que precisa ter na Gol. Agora estamos passando por esse processo de correção e uma sinalização de alta aqui, uma sinalização de fundo amanhã, pode abrir uma possibilidade de compra de curto prazo. Seria uma sinalização de fundo ascendente, o que traria aí uma expectativa mais positiva para o papel, podendo buscar inicialmente a região dos 15,50 e depois ali, se der continuidade, a região dos R$17. Então a gente teria um viés um pouquinho mais positivo aí para a Azul quando comparado aqui com a Gol. Perfeito. Obrigado. Temos mais uma pergunta, Alex? Senão a gente já encerra e vamos para o gráfico do dia. Não, fechado. Podemos ir para o gráfico do dia. Vamos então, lá. Vamos para o gráfico do dia. Muito obrigado, Kaique Stein, analista técnico da DV Invest. Kaique, sempre um prazer tê-lo conosco aqui no closing da BMC. É um prazer. Prazer é todo meu aqui, pessoal. Bom trabalho a todos vocês. Até mais. 5 horas e 49 minutos, indo para o encerramento do nosso closing com o Ibovespa aqui, fechou levemente positivo, está virando agora no aftermarket 0,12%, o fechamento do Ibovespa 114.327 pontos, 17,95 bilhões de reais, o volume financeiro desta quarta-feira. Casas Bahia, pior do dia, menos 5%, o Grupo Pão de Açúcar, menos 2,99%, Copel, menos 2,90%, Gol sobe 7,19%, Petrorecôncavo 4,61%, Petrobras 3,71%. A ação ordinária é a terceira melhor do dia. O dólar, por sua vez, volta a subir, dólar que volta a superar os R$ 5,05, 1,20% de alta para o dólar. Petrobras sobe 3,17%, então a Vale 0,21%, vale R$ 65,70. Gráfico do dia agora, vamos ver se já está pronto o nosso gráfico do dia. Vamos lá, vamos falar agora do risco de bolhas imobiliárias no mundo inteiro. O risco global de bolhas imobiliárias está diminuindo de forma acentuada. Isso segundo um relatório divulgado na semana passada pelo banco suíço UBS, que concluiu que das 25 cidades pesquisadas, apenas 2 estavam em risco de uma bolha imobiliária neste ano, abaixo das 9 registradas nos 2 anos anteriores. Agora, os dados mostram que mesmo os locais conhecidos pelos seus preços cronicamente elevados de habitação saíram do âmbito de uma possível bolha e agora estão classificados como apenas superfaturados, sobrefaturados, como Tel Aviv, Hong Kong, Frankfurt e Toronto. Agora, o risco maior de bolha está em Zurique, com 1,71 pontos. Tóquio é o segundo lugar, 1,65%. Miami, 1,38%. E Munique, 1,35%. Londres, por sua vez, cai 0,98 pontos. Então, uma redução também para a cidade de Londres, uma redução desse risco de bolha imobiliária. Falando de mercados internacionais, aliás, antes disso, se o Alex quer comentar rapidamente sobre o risco de bolha imobiliária, temos um minutinho telegráfico, Alex? Vamos lá, então rapidinho aqui para falar sobre essa questão de bolha imobiliária. Realmente, Miami tá complicado, né? Eu estive lá agora recentemente, uma semana e meia atrás. O que eu vi de escutar sobre real estate é esse cenário, tá, Carlos? Realmente os imóveis são muito caros, né? Eu falei até mesmo com o Thiago Alonso, JHSF, que é o padrão de altíssima renda aqui no Brasil, que é o mesmo poder de compra, né? Eu compro uma casa na Fazenda Boa Vista ou eu compro um apartamento em Miami. E a discussão realmente, apartamento em Miami está ficando segunda opção, Carlos. Realmente lá está muito caro. E são ciclos, né? Eu acho que o ciclo agora com juros mais altos, mortgage, né, atingindo taxas mais altas, aliado a uma demanda mais aquecida com a volta, né, que era um home office, as pessoas queriam ficar em casa agora também voltando, né, para uma flexibilidade nesse sentido. Perfeito. Então, vamos encerrando o nosso closing desta quarta-feira. Muito obrigado, Alex. Sempre um prazer tê-lo conosco comentando as notícias aqui no closing. Obrigado, Carlos. Sempre um prazer. Obrigado, Maurílio. Obrigado a todos que estão assistindo aí. Um abraço. E muito obrigado. E Maurílio, vamos lá, rapidamente, vamos dar um giro de Wall Street antes de encerrar. Como que estão fechando os mercados lá em Nova York? Porque a gente teve um dia conturbado por lá. Então, como fecharam S&P 500, Nasdaq e Dow Jones? Vamos lá, Carlos. Então, o Dow Jones foi a única que fechou no vermelho, 0,2%. S&P 500 terminou bem perto da estabilidade, mas ainda no positivo, 0,02%. E a Nasdaq subiu um pouquinho mais, 0,23%.
22%. A gente está chegando ao fim do closing, mas antes eu trago uma última notícia que também tem a ver com o mercado internacional e tem a ver com a nossa Embraer. Mais um país da Europa pode fechar um contrato com a Embraer. Essa informação foi passada pelo ministro da Defesa, José Múcio, durante um seminário promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Segundo o chefe da Defesa, é a Suécia que está de olho no cargueiro de última geração desenvolvido pela empresa, o KC-390, depois foi rebatizado para C-390. A aeronave já equipa forças militares da Áustria, a gente trouxe essa notícia aqui, da Holanda e da Hungria. Em relação à negociação com o governo sueco, o ministro informou que 3 ou 4 aeronaves devem fazer parte do acordo. Agora são 17 horas e 54 minutos. Eu volto com você, Carlos, e já me despeço de todo mundo. A gente volta amanhã com o closing a partir das 4 horas da tarde. É com você. Muito obrigado, Maurílio. Nos vemos então amanhã e muito obrigado a você que está seguindo a gente aqui na BMC. Nos vemos amanhã, sempre a partir das 4 horas da tarde, para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. Sigam a gente na programação aqui na BMC e nos vemos então amanhã. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção. Uma ótima tarde e até amanhã. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões